Oi, amor. Tá bom o som? Me escuta bem? Olá, Marcelo. Bom dia. Sérgio Roberto, bom dia. Tá bom, Cante. Obrigado, Marcelo. A imagem também tá boa? Que eu tô aqui na sombra. Que lá no sol não dá para fazer. Tá muito sol. Me diz aí se a imagem está boa, por favor. Tá bom, Cátia. Obrigado, Marcelo. Se vocês puderem compartilhar. Esperar um pouquinho. Nós vamos falar do livro de Ezequiel, capítulo 24. Já vou dizer o versículo. Olá, Mauro. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Você é de São Paulo, Mauro? Ou é do Sul? Edson Vieira, bom dia. Ah, Maringá, tá bom. Então é do Sul. Um abraço, muito obrigado por tudo. Em 2 minutos, pessoal, a gente já começa. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Ezequiel capítulo 24, já vou dizer o versículo. Sandra Reis, bom dia.
Um minuto, hein? Valdevino, Francisco, bom dia. Em um minuto a gente começa. Exatamente 9 horas. Então vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento. Já há alguns domingos eu venho falando sobre a importância da palavra de Deus. Mas no domingo, hoje, nesse dia, eu gostaria de falar algo em especial para o Bispo Alfredo, que eu conheço há mais de 30 anos, como conheci a sua esposa e o seu filho. Convivemos durante os 30 anos sem nenhum tipo de problema. Eu gostaria que, se alguém tem condições de enviar esse vídeo para ele, que você pudesse fazer esse favor de enviar. Eu não tenho contato com ele, às vezes ele assiste o meu vídeo, às vezes eu assisto o vídeo dele, mas a gente não se fala, não por nenhuma razão em especial, não somos inimigos, adversários, simplesmente a gente não se fala. Já mandamos mensagem um para o outro, mas assim, muito pouco. Então eu gostaria que alguém fizesse esse favor, caso você tenha acesso ao Bispo Alfredo, que você mandasse esse vídeo. No livro de Ezequiel, capítulo 24, do versículo 15 em diante, nós encontramos uma situação que explica muitas coisas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós não temos explicação, mas acontece. Ezequiel foi um profeta escolhido por Deus, um excelente profeta, um dos maiores profetas. E quando ele estava no exílio, quando ele estava no cativeiro, Deus lhe disse isso. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos seus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por morto. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos. E não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu a ordem. Deus tirou a mulher de Ezequiel do nada. Ela não estava doente, ela não tinha nenhum tipo de problema, era nova, aproximadamente talvez 30 anos, não mais do que isso. E Deus então diz para Ezequiel: eu vou tirar a delícia, o prazer dos teus olhos, que vai ser a sua mulher. E do nada, Deus, sem nenhuma explicação, tira a mulher de Ezequiel. Não era uma mulher qualquer. Para ser considerada delícia dos olhos de Ezequiel, prazer dos olhos de Ezequiel, não era uma mulher qualquer. Era uma mulher valente, uma mulher que esteve com ele no exílio, no cativeiro,
uma mulher, Larlindo, que ajudou ele a ser o profeta que ele foi. Para isso Deus criou as mulheres, para ser a nossa companheira em todos os momentos da nossa vida. Claro que não são todas. E a mulher de Ezequiel era esse tipo de mulher, que acompanhou ele, que esteve com ele nos momentos bons, mas também nos piores momentos da vida dele. E eu, que conheci a Teresa, a esposa do Bispo Alfredo, nós, eu, ele, a Teresa, minha esposa, nós tínhamos um relacionamento muito bom, nunca tivemos nenhum tipo de problema. A gente se abraçava, se beijava, era sempre alegria quando a gente se via. Em qualquer lugar que a gente se via, chegamos a trabalhar junto, em São Paulo. E depois, quando a gente se encontrava, então tinha beijos, abraços, carinho, respeito e amor, sobretudo, um pelo outro. E essa tragédia que aconteceu com o Bispo Alfredo, para alguns é maldição, para alguns é uma praga, porque os urubus, os abutres, eles vivem da carniça dos outros. Eles vivem da desgraça dos outros. Eu só gostaria de dizer, será que o profeta Ezequiel foi amaldiçoado? Será que o profeta Ezequiel, quando Deus tira a delícia dos olhos dele, ele tinha feito alguma coisa de errado? Não. Será que Jó, quando perde tudo, ele fez alguma coisa de errado? Será que quando Deus manda Oséias casar com uma prostituta, ele fez alguma coisa de errado? Será que quando José foi vendido, jogado num poço, ele fez alguma coisa de errado? Será que Daniel, quando foi jogado na cova com os leões, fez alguma coisa de errado? Será que João Batista, quando perdeu a cabeça, ele fez alguma coisa de errado? Não. Mas os abutres, os urubus de plantão, qualquer tipo de desgraça ou de tragédia que aconteça na vida de alguém, é motivo para a alegria deles. Então eu gostaria que você, Alfredo, meditasse nesta palavra. Deus tirou a mulher de Ezequiel e um golpe, significa repentinamente, mas Deus avisou a ele. Talvez Deus não tenha te avisado, como você disse no seu vídeo, Deus não tem que te dar explicação, e você falou muito bem. Seguir a Deus, nós estamos propensos ou propícios às alegrias e também às tragédias, às tristezas da vida. E Deus sempre tem um plano. Deus não tem que dar satisfação, Deus não tem que dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ele faz e está acabado. A mulher de Ezequiel era a delícia dos seus olhos. E eu tenho certeza que a Teresa também era a delícia dos seus olhos. Tenho certeza, porque eu os conheci. E você dá um exemplo, dá um testemunho, como poucos. Como Ezequiel, que ficou calado. Como Ezequiel, quando Deus disse, olha, você nem chorar, você não vai. Você não vai lamentar, você não vai fazer nada. Você vai gemer calado. Imagine, Alfredo, amigo ouvinte, Deus tirar a coisa mais importante que você tem na terra, que é a sua mulher. E você não pode nem chorar, como nós estamos chorando. Deus diz, você vai aguentar calado. E Ezequiel obedeceu a Deus. É difícil. Não é para qualquer um. Servir a Deus
quando as coisas estão boas, é muito fácil. Agora, você aguentar calado, sem poder gemer, sem poder chorar, quando Deus tira algo de mais precioso depois dele, que é a sua esposa, ou talvez o seu marido, no caso do Alfredo, a esposa dele, não é para qualquer um. Não acredite, Alfredo, em maldição, em praga, em vingança de Deus, nada disso. Acredite como Ezequiel acreditou, sem questionar, sem murmurar, sem perguntar por quê e por quê e para quê. Leia várias vezes essa mensagem, porque vai te fortalecer, porque a sua dor é inigualável. Só Deus pode te consolar. As orações podem te ajudar, mas só o Espírito Santo pode te consolar nessa tristeza, nessa dor que você está sentindo. Ezequiel foi um testemunho para o povo. Quando você diz que perdoa o seu filho, que já foi visitá-lo, mas não pôde falar com ele. Quando você diz que vai ajudá-lo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você está sendo um exemplo para muita gente que não teve a experiência que você tem, que você está tendo, e não perdoa. Tem gente que está pregando no altar e não perdoa. São perversos. Querem ver a carniça dos outros, querem ver a desgraça, a tragédia dos outros. Você dá um exemplo, dizendo que vai ajudar o seu filho. Você não sabe o quanto você está libertando pessoas. Você não sabe o quanto você está matando de raiva os que querem ver o teu mal. Você não sabe o quanto com essa atitude você está afugentando os abutres, os urubus que querem ver a sua desgraça. Deus sabe o que faz, Alfredo. Nós não nascemos preparados para perder, muito menos para sofrer uma tragédia como essa. Mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Deus pediu Isaac a Abraão. Deus mandou Osés casar com uma prostituta. Jesus não impediu que João Batista fosse decapitado. Deus não curou Paulo quando ele pediu para ser curado. É assim que Deus trabalha. A Teresa, que eu conheci por muitos anos, sempre te ajudou. Era alegre, feliz, e se você está onde você está, foi ela responsável. Não só porque eu sei de onde vocês saíram, eu conheço o lugar de onde vocês vieram. Você sabe muito bem que a gente se conhece muito bem. E aonde você chegou, ela foi responsável, como a minha mulher e a mulher de outros pastores são responsáveis por onde nós estamos. Mulheres como essas, que perdoam, que estão prontas para sofrer, são poucas. São poucas. E a Teresa era uma delas. Como a minha mulher e outras mulheres também estão incluídas entre essas poucas.
porque é muito fácil ser fiel quando as coisas estão boas. Mas é muito difícil quando tem tragédias, quando tem mortes, quando tem perdas. E você deve meditar, Alfredo, na passagem de Ezequiel, 24:15 de Ezequiel. Deus tirou o que era mais precioso para ele, que era a sua mulher. Ezequiel amava desesperadamente sua esposa. Eu tenho certeza que não era pela sua beleza física, mas pelo seu caráter. E eu conheci a Teresa como você. A beleza física passa, mas o caráter não. Cuide do seu filho. Você não tem muita gente, como eu também não tenho muita gente. Cuide dele, porque Deus não vai te desamparar. Ezequiel ficou calado. O meu conselho é que você não busque explicação e não dê explicação a ninguém. Se existe alguém que tem que compartilhar da sua dor, é Deus, através das suas orações. Os abutres, como você falou, são puras especulações. Meu conselho é que você não dê explicação a ninguém. É a sua vida, é a sua dor. Você vai carregá-la por muito tempo. Ezequiel carregou essa dor por muito tempo. E ele seguiu pregando, Alfredo. Ezequiel não parou de pregar. Ezequiel não considerou aquilo maldição. Ezequiel não considerou aquilo um abandono de Deus. Não. Ezequiel respeitou, obedeceu. E Deus continuou usando Ezequiel. Se você crê nessas palavras, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Os abutres estão de plantão. Eles vivem da desgraça dos outros. Mas Deus não. Deus não vive da desgraça de ninguém, porque Deus fala, eu não tenho prazer na morte do perverso. Muito menos na morte da Teresa, que era uma mulher de Deus. Creia nisso, Alfredo. Sei que durante algum tempo essa dor vai ser muito forte. Mas siga pregando, siga ajudando as pessoas, porque eu acho que o fato de você querer ajudar o seu filho é algo surpreendente, porque muitos estão aí e não ajudam os seus próprios filhos, e você não. Ajude o seu filho, é a única pessoa que você tem agora, diretamente. Sei que você e a sua esposa, Teresa, deram o melhor para ele, eu os acompanhei. Conheço vocês, não conheço de vista, são 30 anos que a gente se conhece, que a gente conviveu junto, que a gente chorou, que a gente riu junto, que a gente esteve muitos anos juntos. Repito, sempre com respeito, com carinho, a Teresa comigo, eu com ela, a minha esposa, você, o carinho que a gente tinha um pelo outro, e continuamos tendo, apesar de não nos falarmos, mas isso não quer dizer nada. Não nos falamos por nenhuma divergência ou qualquer outra coisa. Ezequiel, Alfredo, sofreu calado. Deus disse
tirarei de ti o desejo dos teus olhos. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus. Eu tenho certeza que a Teresa jamais faria isso. Eu tenho certeza que a Teresa jamais te daria algum tipo de conselho errado. E Jó disse para a mulher dele: Deus deu, Deus tirou. Deus te deu a Teresa. Deus tirou a Teresa. Não foi o diabo. Como os abutres estão especulando. Deus te deu a Teresa. Deus te deu a delícia dos seus olhos, como Deus me deu a minha esposa que está aí assistindo. Delícia dos nossos olhos. Sem elas, nós não somos nada. Absolutamente nada. Mas Deus também tirou. Ele pode fazer isso. E ele não tem que dar nenhuma explicação. As pessoas querem explicação. As pessoas querem saber por quê e para quê. Meu conselho, outra vez. Você não tem que dar explicação. A dor é sua. Tem coisas que a gente não entende agora. Mas lá na frente, a gente vai entender. E se a gente não entender aqui, no céu a gente vai entender. Porque Deus não tira sem nenhuma razão. E isso faz parte da nossa fé, do que a gente ensina, do que a gente aprende. Mas é duro viver o que você está vivendo. Não é para qualquer um. Que Deus te dê forças. Que Deus te dê muitas forças. A Bíblia fala para a gente olhar para os dias passados. A igreja moderna não. Mas é bom a gente olhar para os dias passados. Estou apenas citando coisas que você já conhece. Oséias, Jó, João Batista, Ezequiel, José e muitos outros que Deus tirou deles muitas coisas sem avisar. E Deus falou que eles gemessem calado. Eu tenho certeza que a sua dor vai ser a alegria de muita gente. Não para os abutres. Não para os abutres. Os abutres estão fazendo isso como um troféu. Mas quando eu digo que a sua dor vai ser a alegria de muita gente, a sua dor vai libertar muita gente aflito. A sua dor vai trazer muitas pessoas para Deus. A sua dor vai fazer com que as pessoas busquem a Deus, não pelos benefícios, mas busquem a Deus para ter conforto nos momentos de perdas ou de tragédia como a que você está vivendo. Continue pregando. Continue falando a verdade para as pessoas. A sua dor vai trazer a muita gente, milhares de pessoas, conforto, libertação e, sobretudo, salvação. Leia sobre Ezequiel, quando Deus tira a delícia dos seus olhos. Deus tirou a delícia dos seus olhos. Mas você tem o seu filho. Tem o seu filho. E o que você falou e a sua atitude não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E isso já está ajudando muita gente. Já está ajudando muita gente. Porque os hipócritas, os fariseus, os abutres e os urubus estão rindo. Mas tem outros que estão chorando com você. Tem gente que nem te conhece, mas eu te conheço. Estão chorando. Estão sentindo dor na alma, não como a sua, naturalmente.
mas os abutres não. Não dê satisfação, Alfredo. Siga pregando, tome o seu tempo. Tome o seu tempo, a Bíblia fala, e você sabe, há momentos de ganhar e de perder. Há momentos de falar e de ficar calado. Eu acho que você deveria ficar calado por alguns dias, orando, pedindo força a Deus, Ele vai te dar. E no momento oportuno, você volte a pregar. Você volte a pregar. Porque, repito, a sua dor vai trazer alegria de muita gente. Porque a dor de Ezequiel libertou o povo. O povo também não entendeu por que um profeta perdera sua esposa jovem, sem doença. A mulher de Ezequiel não estava doente, como a Teresa, eu creio. Mas Deus tirou. Assim trabalha Deus. Só que a igreja moderna apresenta um Deus falso, um Deus que tudo dá. Por isso a igreja está podre, podre. Mas a Bíblia não apresenta um Deus que tudo dá. A Bíblia também apresenta um Deus que tira, que toma. E as sábias palavras de Jó, que você conhece, a sua esposa mostra claramente quem foram esses homens. Jó, Abraão, Daniel e os profetas, que nenhum deles teve vida boa, mas na dor, na tragédia, eles não abandonaram a Deus. Jó disse: Deus deu, Deus tirou. Ezequiel perdeu, mas nem por isso ele deixou de confiar em Deus, de crer em Deus. Ao contrário, ele seguiu pregando e ele salvou muita gente. Que Deus te abençoe, Alfredo. Um bom dia.